Fala galera, Forte na área, trazendo aqui a continuação da resolução da prova da Escola Naval do ano passado. Antes de eu começar a resolução em si, queria dar alguns recados, aliás. O primeiro é que o canal tem crescido cada vez mais e eu fico muito feliz. E caso você esteja me vendo aqui pela primeira vez ou chegou há pouco tempo no canal, não esqueça de conferir a playlist do canal, onde eu tenho outros vídeos, resoluções de outras provas. Não é tanta coisa ainda, mas está crescendo aos poucos. Mas principalmente a playlist de dicas, onde eu menciono como é que eu fiz para estudar, para passar na EFON. Aliás, eu só compartilho como foi comigo, não necessariamente é uma verdade unânime. Porque eu vejo que muitas pessoas comentam, eu vi isso no último vídeo, aliás, pessoas pedindo orientação, os inscritos, então confere lá o vídeo antes e vê se com o vídeo essas suas dúvidas já são respondidas. Também menciono alguns livros. Aliás, eu vou botar tudo isso aqui no card, vai aparecer aqui. Aliás, não sei se é aqui ou aqui, tanto faz. Mas a ideia é que é o seguinte, confere lá a playlist, vale a pena. Outra coisa, antes mesmo do vídeo começar, essa questão ela é muito boa. É uma questão da Escola Naval, mas independentemente da prova que você queira fazer, SpaceX, AFA, vale muito a pena você assistir esse vídeo, porque é uma área da física que geralmente a galera não entende muito bem, que é a parte de dinâmica e estática, onde você tem que decompor os vetores. Então eu vou tentar explicar da melhor forma possível, e vai que no final desse vídeo você consiga entender, finalmente. Então, vale a pena assistir até o final. Começou a chover agora, vou deixar a janela assim mesmo, espero que não saia som de fundo, mas enfim, vai ficar assim dessa forma. Vai aparecer a questão aí, acompanhe a leitura. Aliás, eu não vou ler nada. Vai aparecer a questão aí, leia então. Tá, vamos lá. Muitas pessoas me questionam, como é que é a prova da Escola Naval? Como eu devo estudar? Na minha opinião, você deve estudar por um livro e finalizar ele todo. Já mencionei os livros aí, Ramalho, enfim, Tópicos. São livros excelentes para se preparar para uma prova desse nível. Mas se sua pergunta é, qual o conteúdo que mais cai? Que por sinal, também já fiz um documento sobre isso, que vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card, onde eu boto as últimas 5 provas analisadas da Escola Naval, vale muito a pena caso você queira fazer Escola Naval. Lá tem tudo detalhado com essas questões que mais caíram nos últimos 5 anos. Mas eu posso dizer com uma certa certeza de que essa matéria aqui, que é a parte de dinâmica e estática, aqui no caso, né, é uma das coisas que mais cai na Escola Naval, é muito predominante. E se não cai uma questão exatamente sobre isso, bem, você saber esse conteúdo aqui é fundamental, porque você pode acabar usando em outras situações. Não necessariamente um exercício como esse deve cair nesse ano, mas é importante você saber isso. Então vamos aqui para a questão, ver como é que funciona. Ela não é muito difícil, mas ela é muito boa porque eu vou explicar como você pode decompor os vetores. A primeira coisa que a gente tem que analisar são as forças que atuam em cada corpo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Por exemplo, o corpo C, eu não sei qual é o peso dele. É exatamente esse peso que eu quero descobrir para que tenha sido possível o equilíbrio desse sistema. Aqui eu vou chamar então de PC. Aqui eu vou ter uma tração T, ok? No caso desse fio ele fala que é 2, então eu vou chamar de T2. Vamos logo aqui para esse corpo B aqui no canto. O corpo B, ele diz que o peso é P, então eu vou botar P para baixo. Esse fio ele chama de 1, então eu vou chamar de T1, a tração que tem aqui. E também a tração que tem aqui nesse corpo, T1. Aliás, se aqui é T2, aqui também é T2, né? A tração que está para cá. Algo que eu observei no vídeo anterior, que a tração, quando ela atua num cabo, ela sempre aponta em direção ao centro desse cabo. Como se, eu falei, né? Como se fosse um para-ação e reação, mas não necessariamente é isso. Mas ela sempre aponta para o centro do cabo. Enfim, qual é a ideia aqui? Está faltando analisar o corpo A. E quais seriam as forças que atuam no corpo A, além das trações? Você tem o peso de A, que por sinal é igual ao peso de B, então aqui também eu vou escrever P, e você tem a força normal. Geralmente a galera bota M, eu vou botar aqui FN, mas tanto faz, podia botar Z se quisesse, mas aqui é FN que eu vou escrever. Tranquilo? Vamos lá, essa aqui é uma condição de equilíbrio, portanto, o que você pode afirmar? Que esse T1 é igual a P, pois é por esse motivo que ele não desce nem sobe. Se T1 aqui é igual ao P,
Logo, esse T1 também é igual a P, o peso de B e também o peso de A. Então, se eu quiser, para simplificar, eu posso escrever aqui P, e é isso que eu vou fazer. Então aqui, a partir de agora, aqui vai ser P. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Se aqui é T2 e aqui é PC, e ele não desce nem sobe, então essas forças são iguais. Logo, o T2 é PC. Aqui tem T2, aqui seria a mesma coisa se eu escrevesse PC. E é o que eu vou fazer. Tá, eu quero saber qual é o peso de PC, o peso de C, desculpa, para que essa condição de equilíbrio tenha sido estabelecida. Aí que tá, o que você tem que entender aqui? Eu acredito que vocês em casa talvez já tenham essa noção, de que para que você descubra o peso PC em função das outras variáveis, basta você decompor, e aí está a grande dificuldade, decompor esses vetores aqui na direção do PC. Perceba aqui que você tem o PC, P, Fn e P também aqui, beleza? Portanto, nós precisamos entender o seguinte, cara, eu preciso criar uma situação de equilíbrio, mas para qual direção eu vou decompor? A ideia é essa, para qual direção que eu devo decompor? Quando você estuda vetores, você sabe que um vetor, eu vou rabiscar aqui mesmo, você sabe que um vetor, por exemplo, o vetor A, ele pode ser decomposto em duas direções, e essas duas direções, elas são a direção horizontal e vertical, fazendo alusão ao plano cartesiano, certo? Então ficaria aqui, por exemplo, AX, e aqui ficaria o quê? AY, certo? Aliás, esse AY, ele pode ficar aqui também, fechando um triângulo aqui bonitinho. Aí esse seria a componente horizontal, vertical, a gente usa o ângulo θ para botar seno, cosseno, enfim, até aí tudo bem? Aí o que você pensa? Caramba, eu vou usar então esse referencial. Eu vou imaginar aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu vou imaginar aqui um plano cartesiano, assim, onde aqui seria x e aqui seria y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou decompor todos os vetores para essas direções. Caso já tenha algum vetor que esteja nessa direção, não preciso decompor ele. Que é o caso aqui, por exemplo, do vetor P, peso do bloco A. E também o vetor P do bloco da tração, no caso aqui, né? Tanto esse peso quanto esse peso aqui, eles já estão na direção y e x. Eles não precisam ser decompostos. Logo, você só precisa decompor o peso PC e o peso Fn. E aí você mataria a questão, sem problema algum. É claro que a grande dificuldade está na geometria, onde você tem que descobrir a relação do ângulo θ aqui para que você possa decompor os vetores em função do θ, que é o ângulo de inclinação do prisma. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, se você quisesse fazer dessa forma, não tem problema, vai dar correto. Mas eu vou querer fazer de outra forma. A ideia aqui é o seguinte, tá vendo esse plano cartesiano aqui, x e y? O que eu vou fazer vai ser rotacionar ele. Então seria isso aqui, ó. Ele está dessa forma, certo? Eu vou rotacionar ele e vou deixar ele inclinado, dessa forma aqui. O x, ele vai estar, na verdade, paralelo à rampa, ok? Eu vou fazer isso com o x vai ficar paralelo à rampa. E o y, ele sempre forma um ângulo de 90 graus com o x. Então o y, ele vai estar normal à rampa, formando um ângulo de 90 graus. Tendo em vista que o x vai estar paralelo à rampa e não mais assim, como a gente está acostumado. Então eu vou mudar aqui a situação. Beleza, agora eu mudei aqui o plano, eu rotacionei ele. Perceba que agora o x está nessa direção e o y está nessa direção aqui, ok? Por que eu optei por fazer dessa forma? A verdade é que nessa situação de estática, não importa se você deixava na situação anterior ou é nessa aqui que eu criei agora. Os dois vão dar o mesmo resultado. Sendo que por questões de facilitação, ou seja, de querer facilitar, eu deixei já rotacionado. E aí, o que vem a grande dúvida de todo mundo? Como eu vou decompor os vetores que não estão na direção x e y nessa situação? E aí que eu vou mostrar. Primeira coisa, perceba o seguinte, esse ângulo θ ele precisa ser usado para decompor tanto esse peso quanto esse peso aqui, pois PC e Fn já estão na direção x e y, ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Perceba que a estratégia aqui é o seguinte, ó. Se eu fizer um prolongamento aqui, estou fazendo esse prolongamento só para ajudar a visualizar. Essa reta ela vai bater formando um ângulo de 90 graus aqui na base, ok?
Se aqui é θ e aqui é 90 graus, você tem que se lembrar que todo triângulo, a soma dos ângulos internos, precisa dar 180, ok? Aqui já tem 90 graus. Aqui já tem θ. Então, esse ângulo que está faltando aqui, ó, esse ângulo que precisa ser somado para dar 180 graus, seria, na verdade, 90 menos θ. 90 menos θ. Se você estiver em casa com alguma dúvida, basta você fazer o seguinte, chama aqui de alguma outra letra, por exemplo, sei lá, alfa, e aí você fala o seguinte, θ mais alfa mais 90 é igual a 180. Ou seja, a soma de todos os ângulos tem que dar 180. Só que eu quero descobrir alfa. Se você passar o 90 para cá subtraindo e o θ para cá subtraindo, você vai descobrir que alfa é 90 menos θ. E é por esse motivo que eu vou escrever aqui direto 90 menos θ. Entenderam? Tranquilo? Portanto, se aqui é 90 menos θ, sendo que o ângulo que é formado aqui, ó, por essa linha laranja e essa reta, que é o plano, é 90 graus. Portanto, se aqui é 90 graus, aqui também tem que dar 90 graus. Consegue entender o raciocínio? Aqui tem que dar 90 graus, pois aqui também deu. Esse ângulo todo aqui, ó, é 180. Ok? Beleza. Sendo que só aqui é 90 menos θ. Para que dê 90 graus daqui para cá, qual o ângulo tem que encaixar aqui? θ, que é esse ângulo que está aqui. Pois θ mais 90 menos θ vai dar 90. Pegou a ideia? E aqui tem que dar 90. Então esse ângulo aqui, ó, ele vale θ. Entenderam? Ó, mas a ideia é o seguinte, essa linha aqui eu criei fictícia, para que vocês pudessem enxergar o seguinte. O θ é o ângulo formado entre o peso P e essa linha aqui que é o nosso referencial, a linha Y, tudo bem? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso decompor esse peso na direção X ou Y. Então esses são meus referenciais. E é isso que eu vou fazer. Perceba o seguinte, aqui eu vou puxar para baixo o P, um pouquinho mais para ajudar. Aqui já é o Y, essa linha é o Y. Qual linha é o X? O X é essa linha aqui, ó. Perceba que eu posso pegar essa linha e deslocá-la aqui para baixo, fazendo esse triângulo aqui assim. Ó, se X e Y aqui formam 90 graus, então aqui também vai formar 90 graus. Esse aqui é o Y e esse aqui é o X. Perceberam? Agora você vai fazer aquela relação trigonométrica, que provavelmente o livro deve ter te mostrado ou ter ensinado, mas talvez você não entendeu muito do porquê o θ está aqui. A ideia é que é o seguinte, se aqui é peso e essa aqui é a hipotenusa desse triângulo, retângulo, aqui é o lado oposto, o cateto oposto. Então aqui você vai usar a relação de seno de θ é igual a esse lado sobre peso. Você chega então à conclusão de que aqui vale quanto? P seno de θ. E esse lado aqui vai valer quanto? P cosseno de θ. Bem, se você já está acostumado com isso, tranquilo, pode pular o vídeo. Enfim, dá uma curtida antes, se quiser fechar. Mas esse era um tipo de coisa que eu tinha muita dificuldade de enxergar. E aí eu estou tentando passar isso para vocês, para ver se facilita um pouco mais o estudo de vocês. A ideia é, que é o seguinte, esse peso seno de θ, ele está para qual direção e sentido? Essa aqui, ó, para baixo, para cá assim. Então, esse peso aqui, na verdade, você poderia escrever ele aqui, ó. Vou botar outra cor, peraí. Para cá, ó. E aqui seria o que? Peso seno de θ. Entenderam? Tranquilo? Mas eu deixei ele aqui para facilitar, para não ficar muito confuso aqui. Tá, tem mais uma força que eu preciso decompor. Qual é essa força? É esse peso aqui, ok? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Esse peso, ele pode ser decomposto tanto na direção Y quanto na direção X. Então, eu vou projetar o X e o Y próximo desse vetor. Aí vai ficar assim. Para facilitar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, para não confundir. Mas esse peso está aqui, tá? E aí eu vou projetar aqui o seguinte. Aqui no caso é o Y, esse aqui no caso é o X, aqui tem um ângulo de 90 graus. E esse vetor P, ele está na verdade aqui, ó, fechando o triângulo. Beleza?
Tranquilo? Tá, então a gente vai fazer a conta aqui. Tá, mas esse ângulo θ, ele tá aonde dentro desse triângulo aqui? Perceba que o ângulo θ, essa linha aqui e essa linha, no caso a base do prisma e esse cabo, eles são paralelos entre si. E essa linha que está passando aqui, essa reta, ela faz com que esse ângulo e eles sejam alternos internos. É como se fosse aquela situação de quando você está estudando paralelismo, que seria mais ou menos isso aqui. Ó. Você tem duas retas assim e uma assim. Então, esse ângulo é igual a esse. Não sei se dá para pegar aí no vídeo. Entenderam? Então, esse ângulo aqui ó, é o θ. Conseguem ver isso? Então, a ideia é que você vai de novo decompor. Esse aqui é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Então, aqui vai ser o peso seno. Perceba que o peso seno agora está para cima. E aqui para baixo vai ser quem? O peso cosseno. Conseguiram pegar essa visão? Perceba o seguinte, esse peso nessa direção x é peso cosseno. Agora, esse peso aqui na direção x é peso seno. Então, e ambos estão na mesma direção e mesmo sentido. Então, eles vão ser somados entre si. Seria o desenho ficou meio confuso aqui, né? Acho que dá para entender. Mas vou fazer aqui para vocês pegarem a ideia. Ó, imagina que isso aqui é o corpo A, certo? E essa aqui, no caso, é a direção x. Para cá, você tem qual força? Peso seno. Beleza? E para cá, você ficou com duas forças. Quais são? Peso seno... Desculpa, PC, né? É PC. Para cá, você tem o quê? Peso seno, que é esse aqui. E esse aqui também, ó. Peso cosseno. Beleza? Então, quanto que vale PC para que esteja em equilíbrio? PC é igual a P cosseno mais P seno. É isso, acabou a questão. É claro que a questão não é tão difícil, eu fiz bem detalhado para que vocês entendessem a geometria da situação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se sim, comenta aí, dá um like, compartilha. Mas se você estivesse questionando, acabou a questão? Acabou a questão, porque ele quer saber quanto é que vale PC. Então, se você somar esse com esse e botar o P em evidência, a resposta final vai ser essa. Vou botar aqui embaixo. PC é igual a P seno de θ mais cosseno de θ. Dá pra ver aí? Acho que dá. Entenderam? Não é muito difícil. Põe-se em prática essa questão de você analisar os vetores, saber decompor. Né? Mas, retomando o que eu falei no início do vídeo, se você quisesse fazer por x assim e y assim, também daria certo. Só que daria um pouco mais de trabalho porque a força normal ela teria que ser decomposta e você teria que igualar. Aliás, tentem fazer em casa, fazendo com x na horizontal e y na vertical, e ver como é que vai sair. Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.